Olá, bem-vindos ao Física Virtual. Essa aqui é a primeira aula do grande módulo de mecânica e vamos começar falando da área de cinemática. A mecânica é a física que estuda o movimento e o repouso dos corpos, e a cinemática é a área da mecânica que não se importa o motivo desses movimentos ocorrerem, né? Por que eles estão ocorrendo, as causas dele, mas sim como ele está ocorrendo especificamente. A mecânica é dividida em várias áreas, né? A cinemática, a dinâmica, a estática, a gravitação, apenas alguns exemplos. Mas vamos começar falando apenas da cinemática. E para falar de cinemática é preciso estabelecer alguns conceitos básicos. Começando pelo ponto material ou corpo extenso. Antes de começar a analisar um movimento, é preciso estabelecer se o corpo que você está analisando deve ser tratado como ponto material ou como corpo extenso. Como assim? Quando o corpo é ponto material, quer dizer que as dimensões dele não são relevantes para análise, ou seja, ele pode ser considerado um simples pontinho. O tamanho dele não é relevante. Por exemplo, um carro andando numa grande estrada, não é relevante o tamanho desse carro. Então a gente pode simplesmente ignorar, não levar em conta. Já quando é corpo extenso, obviamente você tem que levar em conta as dimensões desse corpo que você está analisando. As dimensões dele, o tamanho dele, são relevantes, tá? Um exemplo disso é quando, vamos supor, um semáforo. Um carro que está a 20 metros de um semáforo que vai fechar em 5 segundos. Qual deve ser a velocidade desse carro para que ele consiga atravessar o semáforo completamente antes que ele feche? Aí as dimensões, o tamanho desse veículo são muito importantes, porque ele tem que atravessar o semáforo por inteiro. Aí é muito importante você saber o tamanho desse veículo e levar em conta nos seus cálculos. Agora, referencial. Também quando analisando um movimento é importante você tomar um referencial. Muito quando falando da posição de um corpo. Como assim? Vamos supor que a gente tem um corpo, um corpo aqui numa linha. Uma linha unidimensional. É intuitivo a gente falar que aqui é o zero, aqui é o máximo e aqui onde está é o meio. Mas e se eu não quiser que seja assim? Eu posso falar que aqui é a origem, aqui é o zero. Aqui é o 0 metros. Metros para vocês se acostumarem com as unidades do sistema internacional. E aqui seria, por exemplo, negativo, menos 50 metros. E aqui, claro, 50 metros. É importante notar que o referencial que você toma diferencia completamente. Porque se aqui fosse o zero, aqui seria 50 e aqui seria 100. Mas como o zero é aqui é 50 e aqui é menos 50. São situações completamente diferentes. E levar em conta também que se o corpo estiver aqui, ele vai ser mais ou menos menos 25 metros. A posição dele vai ser menos 25. E aqui seria mais ou menos 25 metros. Então, extremamente importante tomar um referencial aí na hora de analisar os movimentos. Principalmente quando falando de posição. Agora vamos falar um pouquinho de velocidade. A velocidade mais simples que tem, a gente vai começar falando dela, é a velocidade média. Por extenso, a definição é quanto a posição de um corpo variou em número 1, aqui é um número 1, claro, uma unidade de tempo. Claro, no sistema internacional a posição é dada em metros e a unidade de tempo em segundos, metros por segundo, mas usualmente a gente usa, né, no dia a dia, a gente fala quilômetros por hora. Mais detalhes disso daqui a pouquinho. Quanto a posição de um corpo variou uma unidade de tempo? Essa é a definição por escrita, né? Agora a definição matemática, ou seja, qual é a fórmula? A primeira fórmula que vocês vão ver aqui comigo da velocidade média. A velocidade média é dada pelo deslocamento sobre o intervalo de tempo que levou para fazer esse deslocamento. O interessante da velocidade média, vou explicar mais sobre isso aqui daqui a pouquinho, ela não leva em conta o meio do movimento, vamos dizer assim. Só leva em conta o início e o fim dele. Não importa o que você fez no meio, a trajetória que você fez. Importa onde você estava no começo, onde você está no final e quanto tempo levou para você fazer isso. A velocidade instantânea aqui não é levada em conta. A velocidade no momento tal não é considerada aqui. É só onde o corpo estava no começo e onde está no final.
velocidade média nem sempre é a velocidade do corpo mesmo. Às vezes nem chega a ser a velocidade média. É só o movimento, analisando o movimento por completo, você chega na velocidade média. O que é esse triângulo aqui, esse triângulo aqui? Isso aqui quer dizer, realmente, variação. É uma letra grega que chama delta. Então isso aqui é um delta S. S é posição. T é tempo, claro. Então variação na posição é o que a gente chama de deslocamento. Isso aqui também pode ser representado por posição final menos posição inicial. O tempo, mesma coisa. O variação no tempo é o que a gente chama de intervalo. E é a mesma coisa que tempo final menos tempo inicial. Tá certo? Então aí, deslocamento sobre o intervalo de tempo, você tem a velocidade média. Vamos supor então que eu tenho aqui um carro. O zero é aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um carro que ele começa aqui. No instante 0. E no instante 5 ele acaba aqui no 70. Tá certo? Vamos colocar na fórmula então? Não vamos usar unidade ainda, já vou falar de unidades, ok? Posição final, 70, né? Sempre, como eu vejo qual é a final e qual é a inicial, pode ser muito intuitivo, mas às vezes não é. O maior instante, o tempo maior é sempre o final e o tempo menor é sempre inicial. Então, no tempo 5, como o tempo 5 é maior que o tempo 0, essa aqui é a final, essa aqui é a inicial. Temos 70 menos 0 sobre 5 menos 0. Isso aqui dá 70 sobre 5, velocidade média igual a 14. Ainda não estou tratando de unidades, lembrando disso. Isso quer dizer obrigatoriamente que em algum momento a velocidade desse carro foi 14? Não, porque ele pode muito bem ter acelerado muito no começo, ido bem devagar no meio e acelerado muito depois. Ele não necessariamente chegou a 14. Pode ser que chegou, mas também pode ser que não. Você não consegue afirmar a velocidade instantânea em algum momento aqui. De jeito nenhum. Você pode afirmar com certeza a velocidade média, que é essa. Mas para falar da velocidade instantânea é preciso saber de mais detalhes. Isso nos traz outra coisa muito interessante. Deslocamento, que é o delta S, não é a mesma coisa que distância. Deslocamento é o que eu acabei de falar para você. É analisando o início e o fim do movimento, quanto variou a posição. Distância foi o quanto o carro andou no total. Aqui eu não sei a distância, eu sei o deslocamento, com certeza, porque ele começou aqui e terminou aqui. Mas e se ele foi até aqui e depois voltou até aqui? Vocês concordam comigo que a distância seria um pouquinho maior que o deslocamento? E eu não tenho como saber disso, aqui eu só sei a velocidade média. Para saber a distância é muito importante a trajetória que esse veículo fez. Tá certo? Velocidade média é isso aí, então. Vamos falar um pouquinho agora, como eu prometi, de unidades. Bem, quando analisando a velocidade média, que é aqui, que é ΔS sobre ΔT, quais são as unidades que eu devo usar? Quando a gente está analisando as unidades de uma fórmula, a gente coloca em colchetes, que nem está fazendo aqui, ó. Ok? As unidades. No sistema internacional, um SI aqui embaixo, ΔS é sempre medido em metros, ou seja, deslocamento é em metros, vocês sabem disso, e tempo é em segundos. Metros dividido por segundo é a mesma coisa que metros por segundo, que é uma unidade que eu já falei um pouco antes. No sistema internacional, essa aqui é a unidade que nós usamos no sistema internacional, metros por segundo. Mas, como vocês podem saber, essa aqui não é a unidade que a gente sempre usa, não.
no dia a dia a gente nunca usa metros por segundo, é bem difícil a gente usar. Então qual é a unidade usual? Nós usamos para deslocamento quilômetros e para tempo, hora. E fica então, claro, quilômetros por hora. Essa é a unidade que nós usamos no nosso dia a dia, que marca lá no velocímetro do carro, quilômetros por hora. Em muitos exercícios, muitos mesmo, vocês vão ver que eles vão dar uma unidade em quilômetros por hora e você vai ter que responder em metros por segundo. E converter não é tão simples assim. Como é que eu converto de metros por segundo para quilômetros por hora? De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Esse número é meio chatinho, mas tem que saber. 3,6. E claro, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Vai ter que decorar esse número sim. Em muitos casos, vocês vão ver que eles vão dar um número muito fácil de dividir. Vão dar, por exemplo, 36 km por hora, aí você tem que mandar, vira 10 metros por segundo. Bem simples fazer isso. Aí múltiplos disso, 72 km por hora, vira 20 metros por segundo. É bem fácil converter, mas é muito importante saber isso aqui. É uma coisa muito importantíssima saber. Se você não souber isso aí, você não consegue nem resolver o exercício. Né? Porque sempre vai acabar tendo que converter de km por hora para metros por segundo e é assim que faz. Lembrando aí desses dois numerozinhos. Muito importante, tá, gente? Bem, acho que de cinemática é isso que eu tenho para falar para vocês. Na verdade, introdução, essa aqui é apenas uma introdução. Na próxima já começamos a falar sobre o movimento uniforme. Mas isso fica para a próxima aula. Muito obrigado por assistirem. Qualquer sugestão, dúvida, comentário ou algum pedido para uma próxima aula, se vocês tiverem, pode deixar aí embaixo. Então vejo vocês na próxima. Até mais.